Onda policial. Amazônia, programa Onda Policial, sempre marcando presença nos grandes eventos. Nada é melhor do que a história de Rondônia. Fragmentos, a saga dos servidores federais, sabe o que é isso? A história de Rondônia, dos servidores federais, que ajudaram a construir e não construir esse país. Mas estou aqui, Cine Veneza, gente, uma super estreia, batendo papo com os servidores, marcando presença. Nada melhor conversar com a dona Eliette, que é uma das servidoras também, para assim, ajudou a construir todo esse sindicato. Seja bem-vindo. O que significa fragmentos desses servidores federais que prestar tanto serviço ao nosso estado de Rondônia? Hoje é uma noite especial. SIDCEF, ao longo da sua história, de seus 35 anos, nós tivemos a brilhante ideia, fomos iluminados, onde nós resolvemos contar a história, não feita por historiadores, mas por quem fez a história desse estado. Isso é para mostrar, desde 1990, fora um pouquinho para trás mais ainda, esses profissionais, mas principalmente a história do SINDICEF. 1990 foi quando nós, depois de termos a ARP, a Associação Rondoniense de Professores, resolvemos criar, né, foi uma ideia ousada que deu certo, resolvemos criar Sindicato de Servidores Públicos Federais. E hoje vocês irão ter a grande oportunidade de assistir parte dessa história, de quem fez a história, vai contar a história de quem, ao longo desses anos, construíram esse Estado, dando o seu suor, o seu trabalho, seja na estrada, seja numa sala de aula, né, médicos, e com toda a dificuldade que se tinha um território para chegarmos até aqui. Então, hoje nós estamos uma noite de gala mesmo, né? Estamos realizando um sonho. Hoje o sonho se torna uma realidade. Então, gente, fragmentos, nada melhor mostrar a história desse lutador que ajudaram a construir esse Estado, claramente, Porto Velho, principalmente, Dona Eva. Muita história para contar desses profissionais, suor, principalmente daqueles que partiram. Mas, gente aqui para contar a história, né? Bom, a história é linda do SIDCEF, tanto no passado como no presente. Nós não temos a quantidade de gente aí para contar. A história do SIDCEF, a luta sindical, após todos os eventos, sindical, trabalhista, greve, manifestação. E hoje nós estamos realizando um sonho, que era, antes, com a dona Maria Aparecida, nós queríamos escrever um livro, mas nós vamos começar pelo filme. Depois sairá o livro, que tem muitas páginas, o SIDCEF. História contada e muito vivida. Isso. Queria dizer, do meu passado de 32 anos participando do SIDCEF. Isso para mostrar que o SIDCEF existe. Existe um dos maiores, com muita conquista. Cara, não é brincadeira, não. Dona Horácio, vem aqui comigo, faz favor. Gente, estou batendo papo com esses profissionais, aposentado ou não, trabalhadores com fase de experiência, que é a melhor coisa que tem. Iracema. Para achar graça, mais felicidade, né? Com certeza. Com certeza. O que significa tudo isso? Oh, além da satisfação, é o nosso trabalho, né? O trabalho do sindicato, que nós sabemos que nós somos voluntários, mas é com muito amor que a gente é voluntário desse sindicato. E hoje a gente vendo o sucesso do trabalho e se levando-se em vantagem foram nossos funcionários que fizeram, né? E fizeram esse estrondo, esse monstruoso filme, porque eles são amadores, né? Mas olha o sucesso que está. Então é muita gratificação. Sucesso. Muito sucesso. Sucesso. E eu agradeço principalmente aos nossos funcionários. Garoto, é um conjunto de profissionais. Gente, aqui tem alguns rostos que eu conheço. Tá aqui o Daniel, deixa eu ver por aqui. Rapaz, não vou nem falar muito não. Cadê a Dona Flávia? Dona Flávia, por gentileza, bateu papo com a gente. Flávia, gente, eu estou no Cine Veneza. Na história de ontem, pela primeira vez, eu falo assim, olha, uma categoria mostra o que realmente acontece lá no passado, mas principalmente
no presente, dona Flávia, não é fácil juntar todo esse pessoal daqui. São mais de 100 personagens, artistas, mais trabalhadores, mostrando principalmente o suor do passado. Os aposentados, muitos não estão mais com a gente, muitos estão seus parentes, mas é justamente para contar toda essa história como vivem nossos trabalhadores do estado de Rondônia. Olha, nós rodamos o estado, né, em 20 municípios, e aí fomos coletando, né, as entrevistas e histórias emocionantes. Teve só de ver, né, a gente acaba se emocionando muito, e tem histórias assim que você fica chocado. Ó, eles levaram numa boa na época, né? Mas hoje, quando você ouve a pessoa contando, você vê que a história era uma história chocante. Então foi isso que nós fizemos. Juntamos um grupo de cerca de 113 pessoas, né? Que contaram um pedacinho da sua história, né? E aí a gente foi juntando todo mundo e acabamos contando a história de Rondônia sob o olhar, aliás, de quem fez a história, né? Os outros contam a história, mas aqui esse pessoal fez a história, né? E esses que estão aqui fora as histórias complementadas com aqueles que não estão mais com a gente hoje. Exatamente. Esquecidos, né? Os esquecidos. Então a gente, com o apelo, né, de resgatar a história, então a gente fez esse documentário e a gente pôde contar com 4 funcionários maravilhosos, que é a Rose, a nossa jornalista, os 2 meninos da TI, né, que é o Marcelo e o Rodrigo, e o Will, que é o pedagogo que é ligado à arte, que ele é que, como é que fala? Elaborou toda a edição, tudo, programou tudo isso. O que demorou foi a edição. Edição, isso é normal. Hoje nós estamos aqui dentro de uma sala de um cinema, pela primeira vez no estado de Rondônia, um sindicato que fala de seus profissionais do passado e do presente dentro de uma sala de cinema. Qual é a programação? A programação, olha, o filme não vai ser curto. A gente tentou até deixar menos tempo, mas não teve jeito. A gente teve que aproveitar a fala de todo mundo, né? Então, mas foi tirado um pedacinho, por isso, fragmentos. Hoje é cerca de 2 horas, viu? Vai ter outra sequência? Sim, nós vamos voltar aos municípios para mostrar o filme do mesmo jeito. Quem não está aqui no Cine Veneza, não se preocupe que o Cine Veneza, Fragmentos, vai estar justamente indo ao estado de Rondônia, a você, servidor, mostrando toda a história de você que faz parte desses mais de 100 pessoas e principalmente daqueles que já fizeram a história. Sucesso, parabéns. Obrigada. É isso aí, posso dizer assim, segunda parte, a gente está aqui no Cine Veneza, gente, coisa maravilhosa, Fragmentos, a história dos servidores públicos federais do estado de Rondônia. Claramente que vou dar preferência à primeira-dama aqui, dona Antônia. É muita história para contar, né, não? Temos muita história para contar. É pena que minha voz está um pouquinho rouca, mas eu estou falando, graças a Deus, né? O importante é falar. Você gostaria de saber mais ou menos o quê? Sobre o evento? Toda a história, né? Um pouquinho dos servidores federais, a luta desses servidores, como a senhora também prestou tanto serviço a esse estado. Pois é. Eu fico muito feliz de saber que tem alguém no estado de Rondônia que se preocupou um pouquinho com a cultura. Inventou, teve a ideia de fazer esse evento. Então, esse evento é de muita importância para todo o estado de Rondônia. Trazer a história do funcionalismo público federal, né? Eu achei de importância. Já até mandei parabéns para os meninos aí do Zap. Você fofoca, aqui nós temos uma história para contar dentro de um cinema. E aí eu tenho uma historinha bem rápida para não tomar o tempo dos outros. Pode falar. Quando eu cheguei aqui no estado de Rondônia, que eu sou acriana, mas eu me tornei também rondoniense, né? Porque eu cheguei com 17 anos aqui, não conhecia nada. Minha mãe disse, vai logo procurar emprego, eu não vou te sustentar, não. Eu disse, não, eu vim para cá trabalhar para ajudar a senhora. Eu não quero viver à custa da senhora, não. Aí, como eu já era professora, né? Eu era professora formada. Deu tudo certo. Normal, ginasial, naquele tempo. Aí saí andando e procurando a SEDUC, Secretaria de Educação. Isso faz tempo, foi
1956. Aí lá procurei era seu Cláudio, não me lembro das contas. Ele me atendeu e disse, mas você é quase uma menina, você vai dar conta de uma sala de aula? Eu disse, claro, secretário. Eu já dei 2 anos lá no Acre, contratada pela prefeitura, aos 15 anos, 16 anos. E agora o senhor me contrata, que eu estou precisando. Aí está contratada. E hoje Aí, tem história para contar. e aí, meu filho, no mesmo dia eu fui sabe para onde? Para o Barão de Solimões, a melhor escola que tinha na época. Parabéns, Aí foi, muito obrigado. Parabéns, sucesso. Quem era? Fui professora, eu peguei uma turma de primeira série, 35 alunos, capetinha, sabe? Mas, eu fiquei tão feliz de ir para o Barão de Solimões, sabe? Aí nesse negócio, trabalhei 35 anos, meu filho. Quem era o diretor da escola? Diretora? A diretora era a dona Iati. Ela é de lá de Brasília. Iati Leite. E ela disse, mas minha filha, você que vai pegar a primeira série, você vai dar conta, minha filha? Eu disse, claro, dona Iati, eu estou acostumada. Se formaram muita história, né? Tem. Parabéns para a senhora também, tá? Sucesso. Tá? Obrigada. O passado e o presente também, é claro. Ah, claro, né? Pessoal, tudo de bom. Aqui, Raimundo, beleza? Coisa boa, né? Fazer parte dessa história também, né? Bate-papo, entrevista, coletiva. Exatamente. É bom a gente conversar, dialogar, se comunicar e ser conhecido também. Agora, a melhor coisa é fazer parte dessa história dentro de um cinema. Isso. Até que enfim, o cinema, vocês lembraram da gente, fizeram isso, porque a gente tem que ir no sério, né? Que bom, né? Eu tenho, como diz a senhora estava falando, eu tenho muita coisa para contar, mas eu conto Tu também, nós um pouquinho. um pouquinho, né? Eu nessa fundação, eu entrei na 100, 3 de junho de 1974. Aí então eu trabalhei, fui borrifei 2 anos, 1 ano e meio, borrifei, depois fui furava dedo ali Tá falando que tem pessoal da Sucano, aquela coisa toda. da 100. Sim, depois vê Sucano. Comecei na 100, depois passamos para Sucam. Passou mais uns anos, passou para Funasa, como até hoje parece que ainda está a Funasa. E aí atrapalhou tudo, estão ajuntando de novo, não sei, né? Então aí, aquela coisa toda, eu furei dedo, depois passei para microscopista e depois passei para consertar aparelho microscópio. Eu consertava o aparelho. Multifuncional o senhor era na época. Eu entendi um pouco, ó. Raimundo, sucesso pro seu, parabéns, tá? Obrigado por tudo. Obrigado, coração. É claro, quando cita o nome de alguém, cita aqui professor Will, professor, também servidor do Sincef. Segundo a dona Flávia, o diretor, você foi o cara que sentou, digitou, botou o nome, quem devia. Claramente, se pudesse, colocaria o nome de todo mundo, até aqueles que já fizeram história, não é isso? É isso aí. Primeiramente, agradecer a confiança da diretoria executiva do sindicato, né? E dizer que a história sempre é contada do ponto de vista dos personagens históricos. E nós resolvemos, com esse projeto, contar a história do ponto de vista de quem fez a história, de quem estava lá, de quem trabalhou. Porque você contar do ponto de vista de um personagem histórico é muito mais fácil. Mas contar a saga de cada trabalhador que pisou na lama, que levou tiro, que passou fome, enfim, que construiu esse estado com sangue, suor e lágrimas, é realmente uma saga. É um fragmento, são histórias fragmentadas que juntas vão contar a grande saga da construção do estado de Rondônia do ponto de vista de todos os trabalhadores, dos servidores públicos da época. E nós da equipe técnica, Rodrigo Figueiredo, Marcelo e Rosiane Vargas, jornalista, e eu, pedagogo, essa miscelânea fez isso acontecer. Esse menino nasce hoje, daqui a pouco às 19h30. E resumindo, gente, isso vai para o interior também, viu? Pode ter certeza que vai chegar em cada município. Lembrando, os que estão aqui hoje, do passado, que prestaram tanto serviço, mas com a história, e principalmente também daqueles que deixaram o estado de Rondônia, não convivem mais com a gente também, ou muitas vezes aqueles que faleceram, ou os que estão na cama. Ou seja, é uma história bonita,
mas ao mesmo tempo sofrida. É isso aí, é uma história bonita. Aconteceu baixas, pessoas ficaram pelo meio do caminho. Toda a história, toda a saga tem aqueles que tombam, mas em nome deles, esse trabalho vai honrá-los e nós estamos aqui para isso, para provar não só para o interior, mas para o Brasil e para o mundo que Rondônia é uma parcela significativa da história mundial do servidor público. E aqui com a gente, o senhor Wilson, ex-trabalhador já aposentado, ex-diretor, suplente, ou seja, muita coisa para contar dentro do Sindicef, né? Tivemos um trabalho árduo no Sindicef, principalmente naquela fase que nós tivemos a pandemia, que eu acho que o grande desafio foi naquela oportunidade que ninguém saía de casa, mas nós sindicalistas estávamos no sindicato atendendo às demandas dos nossos filiados. Ou seja, em todo o período nós estávamos lá presentes, com portas fechadas, mas atendendo internamente às demandas dos nossos filiados. O que significa a palavra Sindicef desde o início? Posso dizer, até antes de existir o Sindicef, que já veio em 1990. Toda essa história, o que significa? Rapaz, luta, né? Luta. Todas as conquistas que os servidores públicos tiveram graças à ação do sindicato, né? Porque sem o sindicato para defender os interesses dos servidores, fica muito difícil você, de forma isolada, o servidor de forma isolada, buscar os seus direitos. Através do sindicato, não. Tivemos muitas conquistas. Da mesma forma, ou seja, uma luta no coletivo, que sozinho, meu amigo, é difícil. E o Sindicef tem essa história para contar. Até hoje, continua contando, porque... Continua trabalhando. A diretoria está em Brasília. Continua trabalhando. Você pode ver que todo mês você tem uma equipe do Sindicef em Brasília buscando dar andamento, buscando aquelas conquistas, as demandas dos nossos servidores, de todos os órgãos. Então, parabéns por esse momento maravilhoso. Ou seja, sendo apresentada uma história viva, mas também história naqueles que deixaram tanta saudade aí, que suaram, ajudaram esse estado a crescer. Rondônia, quem acompanha o crescimento desde a época do território, né? Poucos, né, muitos já se foram, mas ainda tem muita gente ainda que são testemunha viva do que era o território, do que é hoje o estado de Rondônia. Sucesso, meu patrão. Felicidade aí. Viu? Obrigado. Aproveitando só esse momento, meu diretor, faz favor aqui, faz favor. Diretor do INCRA, representa o INCRA, pensando o que, meu amigo? Só para ter uma ideia, se apresente. Eu sou o Wilton Marques do INCRA, né? Já tenho mais de 40 anos de INCRA. Ex-presidente. De Rondônia, ex-presidente do sindicato e continua na defesa dos servidores públicos. O que significa esse momento? Uma coisa que não pode ser esquecida é os servidores federais no estado de Rondônia, né? Eles ajudaram a construir esse estado. Claro que o INCRA ele teve um papel fundamental, que foi quando abriu as linhas, criou os projetos de assentamento, onde foram criados os municípios. E o que está sendo feito é isso, é resgatar aquelas pessoas que ajudaram a construir o Estado nesse documentário que hoje está sendo apresentado. Eu disse desde o início, a melhor coisa de tudo isso, sendo apresentado por pessoas vivas, por pessoas que prestaram serviço a esse Estado. É a nação, afinal de contas, se fala em servidores federais, fala a nível de Brasil. E isso é muito bom, né? Muito bom, a gente está mostrando para o Brasil, para o Estado de Rondônia, o que os servidores federais fizeram. Servidores federais só não, servidores estaduais, municipais, que fizeram pela construção e pelo crescimento do Estado até hoje. Então, o Estado até hoje é grande, é forte, pelos servidores públicos que estão aqui no Estado de Rondônia. Gente, só para ter uma ideia, cadê o presidente? Eu estou aguardando o presidente chegar, já você vai ter outras informações diretamente aí com o presidente Almir José, falando em nome daqueles que já fizeram história também como presidente dentro desse maior sindicato da região norte, que é o Sindicef, Sindicato de Servidores Públicos Federais do Estado de Rondônia. Ex-presidente Hildo Marques. Obrigado, estamos aí para continuar ajudando a construir o Estado de Rondônia. Já tem muito mais. Gente, para tudo isso acontecer claramente, tem um presidente, a diretoria, mas Almir, nada melhor do que contar uma história viva com esses profissionais, principalmente dentro de uma sala de cinema. Que maravilha, né? Boa noite, Giseldo. É um prazer, uma satisfação muito grande a diretoria executiva do Sindicef proporcionar
para esses trabalhadores, servidores públicos, mais de 30, 40 anos, né, de história de Rondônia. Agora nós vamos contar a história desses trabalhadores que ao longo de décadas, né, ajudaram a construir esse estado está pujante, porque foi através do trabalho desses servidores construíram esse grande estado que é o estado de Rondônia. Então, a diretoria do Sindicef está muito feliz em poder contar a história daquele servidor, daquela servidora, que ao longo de rios, estradas batidas de chão, seringais, garimpeiros, área de garimpagem, garimpos, puderam, com a sua forma, ajudar a construir esse grande estado de Rondônia que é hoje. Só aproveitar esse momento, dentro do Sindicef, gente, temos aqui o Almir, que é atual presidente do Sindicef, aí tem o professor Mário Jorge, que é vice-presidente, ex-presidente, Daniel Pereira acabou de passar da agora, que também foi ex-presidente. Dentro dessa história também tem o doutor Augusto Figueiredo, a dona Maria Aparecida também. Almir, é uma história de luta desde 1990, no dia de hoje, mas principalmente também aqueles que estão travados, Maria da Paz, né, e muitos aqueles que estão travados na cama e aqueles que não estão com a gente hoje, mas faz parte de tudo isso, né? Com certeza, esses nossos servidores que ao longo de décadas aí trabalharam fortemente, não podemos deixar de lembrar desses servidores que tombaram, mas lutando para que os direitos desses servidores fossem garantidos. Então, em memória daqueles companheiros, que nem o Paulo Afonso, Paulo Vieira, professora Aparecida e tantos outros servidores que junto da diretoria executiva ajudaram a construir essa grande história. Então esse é um momento de muita felicidade em poder estar proporcionando para os familiares e a população em geral a contar a história. E é só um pouquinho da história desses guerreiros que se doaram para que hoje o estado seja um estado de muita vitória e de muita conquista. Só aproveitando o momento, 20 municípios, pode ter certeza que o Fragmentos vai estar chegando aí justamente para você assistir também. Parabéns, Almir, toda a diretoria, todos os servidores, todos que fazem parte desse sucesso. Nós que agradecemos, a cobertura, para que possam dar visibilidade nessa linda história desses servidores. Agora nós vamos contar a história deles. Ao construir, vão assistir. Eu tenho certeza que os familiares vão se emocionar e tão logo nós vamos estar apresentando isso nas 20 coordenações do nosso Sindicef, e nós vamos também marcar o momento para que a gente possa também apresentar para o público geral, nossos filiados, apresentar esse grande trabalho que foi feito exclusivamente pela nossa equipe de jornalismo, a nossa equipe de TI, a nossa equipe que trabalhou dia e noite para que hoje nós apresentássemos esse grande trabalho que é a história desses servidores. Sucesso, vai lá porque só sua autorização. Obrigado. É isso aí, gente. É o Sindicef marcando presença. Aliás, é justamente TVC Amazônia, o programa Ronda Policial, nesse painel tão maravilhoso, Fragmento, a saga dos servidores por federais dentro de Rondônia. Agradecendo nosso companheiro Humberto, toda a nossa equipe da TVC Amazônia. E nós estamos aqui nesse lançamento maravilhoso, contando mais uma grande história do estado de Rondônia, onde tudo se torna sucesso. Logo mais a gente volta com outras informações. Eu sou Giseldo Souza. Tchau, tchau. Ronda Policial.